Já tá. Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, povo de Deus, bom dia. Estou muito grata por estar aqui hoje e o tema que eu trouxe hoje é a nossa atitude em relação ao novo começo. Uma determinação para recomeçar. Antes de poder começarmos esse nosso sermão, eu gostaria de fazer esse sermão em duas vertentes. Uma, falar do meu testemunho, e outra, no título em si. Para aqueles que estavam comigo no meu primeiro testemunho, que é muito longo, né, da vez passada, e essa é uma parte dele, eu dizia que eu sou a irmã Joana Sola, filha de Jacob. Os meus pais entraram na igreja de unificação quando eu tinha 9 anos de idade. Naquela altura, receber a bênção era um grande sacrifício. Os pais, naquela altura, só faziam presencialmente, e isso foi que os membros com dificuldades financeiras não conseguiram ir até Coreia. Vivíamos num centro de refugiados chamado Quimbianga. Foi ali que tivemos a graça de conhecer os verdes pais. Além disso, as condições para receber a bênção eram muito difíceis. Sendo isso, os meus pais receberam a bênção após 12 anos, em 1992. É aí onde tudo começou, o rumo da minha vida. Olhando essa foto, relembra o tempo, o mês que eu entrei como membro interno na igreja. Entrei no centro em 1988 e nesse tempo estávamos a preparar para a bênção, mas eu fui transferido para a capital e segui o curso Fórmula. Depois fui no Congo Kinshasa, porque no centro refugiado, não em Angola, mas no Brazzaville. Ali fiquei até depois da bênção dos 30 mil casais. Irmãos, para mim a bênção era uma coisa muito extraordinária. Além de ser oportunidade para remover o pecado, mas perder essa bênção foi como se fosse me tirasse uma coisa no meu corpo. Não fui mateada naquela altura, mas o que foi mais difícil é ver aquela festa tão extraordinária que os meus irmãos, amigos estavam a festejar e eu guardado aí no centro, sozinha. Não comia, nem dormia, chorava do coração, mas, meu Deus, por que fizeste isso comigo? No entanto, eu não sabia que aquela atitude podia causar danos irreversíveis. Mesmo assim, eu não deixei a minha missão pública. Fui transferido para Adolesci, onde subia montanhas, onde fazia o fundraising. Sentia tão cansado porque o meu coração estourou. Comecei a sangrar no nariz, nos olhos, mas foi difícil, foi difícil. Só contando essa história, não conseguem imaginar o que aconteceu naquela altura. E para alguém que tinha a situação do coração, estar a andar, a subir para testemunhar, a pregar a palavra de Deus, não foi difícil. Não foi fácil para mim. Mas o que aconteceu? Naquela altura foi o reverendo Jacques Mariot, que era líder continental. E ele passou naquela cidade, Dolisie, estava a oeste, a norte de Cabinda, norte de Cabinda, mas em um outro país, fazia fronteira. É lá num sítio muito remoto, que ninguém, nem o meu pai e minha mãe sabiam onde eu estava. Mas por causa de Deus, eu fui lá pregar o evangelho. Mas não podia negar porque era era uma missão dada por Deus. Só que o reverendo Jacques Marion, quando chegou na capital, numa outra cidade onde estava o meu líder,
lhe deram o relatório da irmã que estava doente. Ela recebeu essa notícia, recebeu essa notícia e depois veio ter comigo. Disse que, olha, hoje deves ir comigo para a capital. Eu não podia voltar para a capital naquela altura, porque devia dar relatório do fundraising e também o dinheiro que eu tinha e os materiais. Voltei do comboio, 7 horas, para alguém que tinha problemas já a sangrar. Fui lá, dei o relatório, depois segui para seguir o senhor, o reverendo Jacques Marion. E depois, nas minhas experiências, compreendo que existe um propósito para cada um de nós. E o mundo espiritual, talvez, às vezes, trabalha sem nós darmos conta. Porque se o senhor Jacques Marion não passasse lá, eu não sabia o que podia acontecer. E não podem acreditar que essa situação da saúde, quando eu voltei para ir deixar para seguir o senhor Jacques Marion, desci do comboio, comecei a sangrar bolas de sangue preta, escuras demais. E a líder lá me levou, doutora Ana, não sei se alguém conheceu, levou-me para o hospital. Chegando lá, disseram que essa menina tem problemas muito sérios do coração. Meu Deus. Mesmo doente, a parte da história, mesmo doente, eu me candidatei de novo em 1995 para a benção. A benção. Eu disse, a doença durou 17 anos essa situação, durou 17 anos. Mas mesmo doente, eu candidatei-me para outra benção, porque a coisa mais preciosa que eu queria é ter essa benção. Me candidatei para a benção e dessa vez eu tive a benção com um irmão coreano, um irmão nigeriano. Mas por causa da situação de saúde, não deu, os líderes disseram que não dá, é melhor eles fazerem essa bênção, e que eles fizeram a bênção. Já imaginou a segunda vez? E se eu fiquei doente é por causa dessa coisa tão preciosa que eu queria e não tinha recebido. E depois, durante esses 17 anos, os meus pais tinham muita fé e me ajudaram muito, orando, minha filha, por favor, não se preocupe, que Deus vai ajudar. O que mais me deu paz é que a fé dos meus pais, a oração, a dedicação me ajudou bastante. E eu também orava bastante e mesmo doente eu pedia a Deus, ajuda-me. Porque mesmo doente, eu voltei a estudar, porque fiz 7 anos na missão pública, mas depois voltei a estudar, e eu já tinha explicado isso no passado. Mas passaram 14 anos, durante todo esse tempo, 14 anos sem estudar, e eu sem bênção, e eu orava a Deus, Deus, ajuda-me para poder me ajudar a terminar o estudo, trabalhar, para eu ter o dinheiro para poder se tratar. Durante esse período, era a coisa mais preciosa. Eu fazia tudo, mas a coisa mais preciosa que eu queria é a bênção. Apesar das dificuldades dos meus pais, eu consegui terminar a escola, a faculdade, e entrei numa multinacional. Em 2004, tudo que eu pedi, Deus deu. Mais ou menos a bênção que eu precisava mais. Decidi ir aos Estados Unidos, porque em 2003, vendo essa foto, imaginam o tipo de sítio onde eu estava envolvido. Eu estava perante alguns líderes americanos, porque esse é o departamento lá onde eu trabalhava, na sonda, no mar, e essa é só uma parte do nosso departamento, porque fazia 28
dias. Trabalhava, vivia lá 28 dias no mar, na sonda, e depois 28 dias de folga em casa. E depois, quando eu fui nos Estados Unidos, depois de um ano de preparação, tive algum dinheiro, reserva financeira, e fui para os Estados Unidos sozinha. E o que é que eu queria? Não só para me tratar, mas queria aproveitar se lá podia ter forma para ter bênção. De novo, fui negado. Yeah. Fui negada e o pior é que quando fui para fazer os exames médicos, os exames, depois de 14 anos aí, os exames mostraram lá nos Estados Unidos que eu tinha uma hipertensão pulmonar grave e que esse não era na realidade. Só que Deus me ama, porque se Ele não me amasse, eles deviam me dar, me fazer um tratamento que eu não mereceria, porque não era um diagnóstico errado. E isso aí era incrível, só Deus para poder. Mas só que eu não estava a entender, porque eu pensava que Deus não me amasse. Eu disse, não, como Deus não me ama, olha, o inferno já declarado. Eu falei mesmo, o inferno declarado. Saí dos Estados Unidos com a cabeça virada. Primeiro já trabalho, já tem dinheiro, sabes, a menina jovem, idade jovem, 23, 28 anos, quando tem dinheiro, os pais já não são importantes na vida. Como se eu disse que não. Queria tanta bênção, sacrifiquei tanto. Por Deus eu me sofri, porque eu segui o meu caminho todo, e Deus, você não quer, como eu não sou tua filha, fica na tua vida e eu também vou na minha. E em 2004, eu disse logo, como disse, que como Deus não me ama, voltei para Angola. E já não queria a frequentar as atividades da igreja, mas uma coisa que eu fazia, continuava a apoiar os meus pais, a dar fundraising, dar o dízimo, contribuir com as viagens do seminário para a mãe. Eu dizia que Deus, se eu fosse realmente tua filha, eu não podia passar como o que eu passo. E se estou doente hoje, é por causa de ti. E Deus é você que deve me curar. E eu falava sempre na oração, mesmo não orar, só passava na foto dos meus pais e falava isso todos os dias. A mãe dizia, a única solução, minha filha, é ir na Coreia. Ir na Coreia e deve ter a fé. Eu respondia, disse, mãe, só que não estás no meu prato, não sabes o que é que eu estou a sofrer. É por isso que dizes isso. Se a mãe precisa de algum apoio, eu vou dar o que precisas para ires lá, para ir para a Coreia. Mas eu não quero. E assim foi. E ela sempre ia para a Coreia. A minha mãe fez quatro seminários lá no Champion. Ia no Champion fazer, toda hora que ela fazia, sempre fazia devoção. E eu não sabia. E eu nas minhas, né? Trabalhava, voltava, apoiava a mãe. E a vida, pelo menos com essas condições financeiras, conseguimos mudar a vida espiritual e física da família. Essa é a parte boa. E durante esse período todo, em 2007, o meu pai veio falecer. E as últimas palavras, eu ia às 4 horas para apanhar o helicóptero para ir para a sonda, e o pai voltava, ia para o centro de refugiados. Devíamos conversar, e eu disse-me, em vez de conversarmos com os planos, o pai me deu essas palavras. Filha, eu não tenho nada para vos deixar, mas o caminho dos verdadeiros pais é a vida. Se seguires esse caminho que eu escolhi e vos mostrei, tudo o que quiseres, Deus vos dará. Mas se fizeres o contrário, as dificuldades serão imensas. Nunca entendi até agora. Talvez estou a perceber, né? Mas nunca entendi porque não tinha lógica. Não sabia que o pai iria morrer também. E o pai me dar essas palavras, mas mesmo assim, rebeldia no meio. Eu disse, pai, deixa essa história. Não quis ouvir, porque eu disse, não, se eu estou sofrendo na mesma, já me segui, fui missionar durante 100 dias, faço 7 anos, faço tudo na vida, e Deus, para Deus, e Deus nunca fez nada, o que é que Ele vai fazer? Olha, despedimos, mas eu acabei do outro lado.
O pai me dar outra direção e eu outra direção. E agora, a mãe fazia essas devoções toda hora, e com a devoção dela, um belo dia, de repente, levantei, eu tive um desejo de ir para a Coreia. Eu disse, mãe, eu vou na Coreia. Eu disse, o quê? Quero ir à Coreia. Disse, não falou nada. Tá bom, preparei, fiz os preparativos, não conhecia nem nada. Dessa vez que eu conheci a nossa mãe, assim, e tiramos uma foto a primeira vez. Eu fui lá durante a primeira, depois de 2 semanas, tivemos uma conferência. Essa conferência falava identicamente da história dessa menina, como se fosse que o Senhor sabia da minha vida. Chorei tanto, chorei, meu Deus. Não sabia que afinal o Pai Celestial me ama. E obrigado por me ter trazido aqui. A minha vida nunca mais será a mesma. Eu declarei. Desde daquele dia eu mudei na minha mente. Porque eu falei e eu escrevi. O inferno da Joana está declarado na terra. Isso no passado. E agora eu mudei. Meu Deus, o meu lugar no céu está garantido. E lutarei durante a minha vida para manter este padrão. Foi aí onde tive o meu recomeço na minha vida. Até depois da devoção lá do Champion, voltei para Angola, lutei, fui de novo à benção, comecei a seguir o caminho, a direção dos Verdes Pais, e Deus me apresentou nessa bela família que tem aí. Adiu. Vamos agora ouvir a outra parte do nosso Pai, onde fala sobre o novo começo. Não podemos declinar, nem podemos morrer. Temos de sobreviver e permanecer correto o caminho de sobrevivência. Não é fácil. Temos de superar os nossos inimigos. Se superarmos, viveremos o reino dos céus. Assim, no dia em que superarmos, na nossa altura de retorno, a nossa terra emergirá o domínio do reino dos céus. Também emergirá o reino da raça unificada. Agora, há uma boa oportunidade de poder acompanhar a verdadeira mãe, filha unigênita, e acendermos o fogo de retorno na terra natal no coração dos bilhões de pessoas. Ao fazer isso, as pessoas deveriam servir e atender os pais celestiais a partir de base. E os irmãos coreanos do Sul e Norte deveriam partilhar tudo que têm como irmãos e irmãs fazendo um novo recomeço. Aqui não há nação. Será que havia uma nação na era de Caim e Abel? Será que havia uma nação ou não? Previamente eu disse que teriam de ultrapassar a linha divisória. Não foi? No meu aniversário de 70 anos, espiritualistas vindo de fora começaram a dançar e dizer: agora o reverendo Mundo ultrapassou o paralelo 38. Estavam a dizer que ultrapassei o limiar. Agora virá um mundo de felicidade. É assim que deveríamos atravessar os anos 90. Depois dessa ultrapassagem, a Igreja de Unificação poderá fazer um progresso rápido e desenfreado. Agora, com 70 anos, assim são indemnizados os 7.000 anos, 7.000 anos e o número 7. E vamos entrar no número 8. O número 8 é o número de libertação e recomeço, não é verdade? Esta é a razão que a América declarou o colapso do comunismo e assim sucessivamente. Porque o céu sabe da vinda de uma tal era turbulenta, tem de nos guiar a fazer uma preparação para recomeçar, centrarmos na vontade de Deus. Para percorrer o caminho do filho da devoção filial, não importa quão mais possa ser as perseguições, e não importa quantas tribulações surjam no caminho, tem de ser homens confiantes e sem receio de poder superar essas coisas. Em lugar de serem vencidos pela dificuldade e tribulações e retrocederem ao caminho da tristeza com o coração vencido, devem superar continuamente os caminhos do sofrimento de centenas de bilhões de anos. Se viverdes uma vida pelo bem dos outros,
ultrapassareis o padrão das eras passadas e finalmente prosperareis no mundo como vencedores da história e como gigantes que podem ser chamados filhos e filhas de Deus e seguem o caminho divino. Chegou uma tal era. Entramos numa era surpreendente em que podemos recomeçar a nossa própria vida. A vida eterna está diretamente ligada ao amor. Nosso Pai diz que todas as coisas mudam de acordo com o seu ambiente, mas existe alguma coisa que não muda, é o amor. Por quê? Porque o amor é o centro de todas as forças da vida. Será que nós amamos? Falamos irmão ao nosso lado. Será que o irmão ama de verdade? Podem falar, por favor? Com amor incondicional. Existe na história das figuras, na história da Bíblia, dois homens que sobreviveram e venceram as dificuldades. Esses homens foram Jonas e José. Na história de 1 a 17, que não vamos ler, Jonas, só vamos falar que Jonas foi um profeta do norte do reino de Israel, que viveu por volta do século 8 a.C. Deus chamou ele para viajar até Nínive, alertar os moradores do iminente castigo divino. A mensagem era advertência contra aquele povo devido à sua maldade e pecado. Deus queria que ele se arrependesse, senão toda a cidade seria destruída. Mas Jonas recusava por isso. Desobedeceu, tentando fugir para Tarsis, uma cidade oposta daquela que Deus ordenara que era Nínive. Durante essa viagem para Tarsis, uma baleia engoliu e ficou durante 3 dias. Depois desses 3 dias, Jonas foi vomitado na praia de Nínive. O que é que ele fez? Já que estou aqui, deixa pregar. Foi pregando o evangelho, o resultado, Deus teve compaixão daquele povo. E a cidade ficou salva da ira do Altíssimo. E essa história nos ensina que para Deus não temos onde fugir. Se hoje fomos chamados para testemunhar e levar filhos para Deus, não temos outra escolha. Vamos ter que fazer a todo custo. Temos outra história do José. O José, em Gênesis 27, 29 a 36, relata a história do José, que era nascido de uma família de 3 irmãos e sendo preferido do seu pai Jacó. José despertou a ira e inveja dos seus irmãos. Essa ira fez com que lhe vendessem e lá acabara como prisioneiro. E por causa da sua inabalável fé e o seu caráter incorruptível, sendo também talentoso, fez-lhe subir como primeiro-ministro na terra estranha. Resumindo, de que apesar dos obstáculos, nunca perder a fé e a confiança. Deus nos deixa passar, às vezes, numas dificuldades para nos preparar para um novo nível. Além dessas duas figuras centrais, nós vimos a superação do verdadeiro Pai. Nessas figuras centrais, veio o verdadeiro Pai, passando por muita tribulação, para poder consolar o coração sofrido de Deus. Ele sofreu acusações, prisões em todo lugar onde passou, na Coreia, Japão e os Estados Unidos. E o que mais me emociona são as palavras do nosso pai quando orava. Pai, eu estou aqui para confortar, mesmo eu sofrendo, não ultrapassa a sua dor de perder toda a humanidade. Vamos receber os pais celestiais juntos com Angomã. Para nós, a nossa mãe está nos alertando a descida dos pais celestiais na terra. Qual é a nossa atitude nesse momento? Vamos ser Jonas que fugiu? Saiba que existe um peixe grande à tua porta à espera e que vai te engolir para voltar no ponto inicial, onde devemos testemunhar e levar o mundo inteiro a servir os pais celestiais aqui na terra. O que temos feito para responder a esse pedido? Já faltam 8 meses para os pais celestiais descerem na terra e viverem conosco. Sou grata a Deus e os verdadeiros pais de poder me dar essa oportunidade.
no passado, toda a tentativa que Deus fazia, acabar com derrota ao lado de Deus, e até agora, mesmo no nosso meio e nas nossas casas, Satanás está espreitando. Vivemos numa era de várias mudanças. Primeiramente, era messiânica, que Jesus retornado está a viver conosco na terra. Em seguida, devido à queda do nosso ano passado, o homem se afastou de Deus e pertenceu ao falso pai que é Satanás. Deus, então, vive fora dos seus filhos. O sofrimento tomou conta da humanidade. Calamidades em todas as dimensões vão surgindo. Na história providencial, Deus não cruzou os braços. Para voltar o mundo decaído aos trilhos, começou o processo de restauração na família de Adão. Mesmo assim, as tragédias foram consumando ao longo da história. Adão e Eva desobedeceram e que formaram uma relação de dar e receber com Satanás, dando nascimento a filhos decaídos, que era a origem do mal. Caim matou Abel porque sentiu inveja e o ódio de Deus aceitar a oferta de Abel. Deus não parou por ali. Abraão, Moisés, Isaac, Jacob e por ali fora, até que os pais surgiram realizar os bodes do cordeiro através da nossa Angomá, filha unigênita. O que me faz sentir o amor dos pais celestiais? O que me regozija a mim é que vivemos num planeta maravilhoso preparado pelos pais celestiais, onde tudo existe em abundância. Sobrevivemos a uma pandemia global de Covid-19. Vivemos na era dos verdadeiros pais, do céu e da terra de toda a humanidade. Podemos receber a bênção, mudar a nossa linhagem, formar famílias abençoadas, até família Chombó. Temos a saúde e gozamos os 5 sentidos físicos de graça. Podemos realizar os nossos sonhos. Podemos usufruir de uma época tecnológica sem antecedentes. Entramos na era da inteligência artificial. Com isso, é evidente que Deus nos ama e até demais. E se Ele nos ama, nós com certeza devemos amar mais e procurar aproximar dEle. Qual é a oferta que já preparamos para Deus? Trago aqui 4 atitudes e reflexões a tomarmos para o novo começo. Examinar a mim mesmo, o que eu faço para os pais celestiais e para Deus. Será que eu recebi a bênção, que é a coisa tão especial que eu tanto queria e fiquei estagnada? Ou procuro fazer o meu melhor para ajudar a filha unigênita a mudar o mundo à minha volta? Pergunto a mim mesmo, será que eu pratico o amor incondicional, de amar o próximo como a mim mesmo, dar e esquecer que dei? Olho os desafios da vida, quais são esses desafios, e será que esses mesmos desafios me levam a se aproximar mais de Deus ou afastar-me de Deus? Agora estamos a nos preparar para receber os Pai Celestial pela primeira vez. Quem antepassado serei eu? Que os meus descendentes vão se orgulhar. Serei como José, do Egito, que mesmo com o ódio dos seus irmãos que lhe venderam e da mulher de Potifar que lhe fez ir para a cadeia inocentemente, ele venceu e salvou aquela geração de fome? Ou serei Jonas, que precisou de um empurrão e castigo de Deus, estando 3 dias no ventre de uma baleia para chegar na cidade de Nínive, à força, onde Deus queria que ele pregasse o Evangelho. Uma reflexão para todos. Obrigado. Qual que é? Vou, assim, vou cantar. Agora, a nossa irmã Joana gostaria de ofertar uma música que ela preparou e depois ela vai orar para fazer a oração de Deus. Então, fechamos aqui. Uhum. Mais uma salva de palmas, então. Parabéns. Não vale a pena. Sim.
Soldados unidos, novo exército de paz. Tão estranho aqui no que jamais existiu. Cadê os pais? A nossa força assim destruiremos o mal. Do céu, esse canhão que eu amo, a nossa baleia preta, o coração. Alemos serei o nosso sangue, lágrimas, temos para o mundo de paz. Os verdadeiros pais, a nossa força é a união, assim destruiremos o mal. Céu, como esse canhão que eu amo, as nossas balas e a frisação, o alvo coração. Tantos soldados sem temor nos quatro cantos da terra. O hino foi amar, se destruirá. Os verdadeiros pais, a nossa força é a assim destruiremos o mal. Mas do céu, como um canhão que eu amo, as nossas balas e a frisação, o alvo coração. Somos santos nesta nova era, sem bênçãos que o Pai nos traz. E dará para cada de nós, conforme o que faz. Ando os verdadeiros pais, a nossa força é a destruiremos o mal. Eu canhão que eu amo,
as nossas balas e coração. Canhão que eu amo, as nossas balas e a frisação, o alvo coração.